Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero também falar sobre mudança de hábito. Só que diferente de outros vídeos que a gente tem aqui, esse, especificamente ele fala das estratégias de mudança de hábito. Então ele tem algo diferente, né, porque ele diz o seguinte, olha, ele escreve um modelo, ele propõe para gente um modelo, né, chamado modelo de processamento, modelo de geração de comportamento, né, na verdade, vamos ver aqui o nome aqui, ele fala aqui, ó, modelo de processo de mudança de comportamento, tá? Então, corrigindo, modelo do processo de mudança de comportamento. E aí, nesse modelo, como a gente pode ver, segundo esse modelo, o comportamento ele tem alguns componentes, né? Então, tem a nossa situação objetiva, essa situação objetiva chama a nossa atenção, há avaliações, eu vou falar disso, tá? E nós tomamos uma resposta. Portanto, se você atuar nesses pontos aí, desse processo, desse modelo, de processo de mudança de comportamento, você consegue mudar o comportamento. Então é bem interessante por isso, né. Então, ou seja, alguns vídeos, né, nós falamos de um livro, da Andy Wood, falava várias coisas de comportamento, tinha de mudança de hábito, né, tinha que até a capinha da Upgood lá, né, que é do filme Mudança de Hábito. E então ele falava o que que é um hábito, dizendo que nem sempre um hábito, um comportamento contínuo, ele ocorre, pela visão como propõe a psicologia ou a economia, pode ser outros fatores que geram a manutenção de um hábito, não simplesmente a repetição. E esse aqui, então, ele coloca o modelo de como é que o processo de mudança de comportamento ocorre e dá, efetivamente dicas de como mudar esse comportamento, tá bom? Então, falar um pouco sobre esse trabalho e vamos que vamos. Então, ela diz, né, eles dizem assim, olha, a mudança de comportamento pode ser extremamente difícil e começam citando, por exemplo, que todos nós sabemos que deveríamos ter uma dieta saudável, então deveríamos mudar para uma dieta saudável, deveríamos fazer atividade física, deveríamos parar de fumar. E aí, então, eles dizem assim, os autores, olha, pela falta de conseguir implementar essas mudanças comportamentais na nossa vida, cerca de metade das mortes, dos Estados Unidos ocorre. Quer dizer, se a gente conseguisse mudar, não ocorreriam metade das mortes prematuras nos Estados Unidos. Daí a importância disso, né. E aí ela fala, normalmente quando nós, eh, não conseguimos fazer alguma coisa, culpamos, nossa força de vontade, né, porque a gente tenta suprimir, os impulsos, não consegue, aí ela vai falar lá na frente sobre essa supressão de impulso, mas eles mostram, eles falam tudo isso na introdução, né, eles vão falando que a mudança de comportamento não depende só da gente, depende também dos fatores, eh, ambientais no quais nós vivemos e podem ser tanto implementados por nós como por outros, porque aqui a ideia é dizer que pode ser também implementado pelo empregador, por órgãos governamentais que fazem políticas, vamos dizer, de saúde pública, por exemplo, né. Então, os autores falam assim: "Olha, às vezes a mudança de comportamento não ocorre porque eu não tenho informação a respeito do que eu preciso mudar", então, aí eles citam a questão do comer frutas. Às vezes eu não como frutas porque eu não sei que esse comportamento é saudável. E às vezes também a mudança de comportamento não ocorre porque eu não sei como fazer. Então, eu sei que uma alimentação saudável é boa, mas eu não sei cozinhar de modo que eu fico sujeito a uma alimentação, pronta, preparada, vamos dizer assim, né, não tão boa. Mas eles tomam a perspectiva seguinte, eles dizem: "Olha, eles até falam, ó, nosso objetivo no presente artigo, ó, nosso foco desse artigo é falar como os indivíduos e organizações podem facilitar a mudança de comportamento quando informações ou habilidades especializadas não são o problema". Quer dizer, nem a falta de informação e nem a falta de habilidade é o problema. Então, por que que não se resolve? Então eles colocam a seguinte situação, né, uma situação de conflito. Então, eu desejo um novo comportamento saudável, que é subir as escadas. Eu planejei, pensei, subir as escadas. Porém, eu, quando chego lá na empresa, isso na empresa, né, no lobby da empresa, quando chego na empresa tem um elevador. Então isso claramente é um conflito, quer dizer, um conflito entre o comportamento de subir escadas, que é um novo comportamento desejável, e um comportamento que eu não tenho mais como desejável, que eu não acho que é positivo, que é subir, via elevador, usando o elevador, né. Então ele diz assim, ó, usar as escadas ou pegar as escadas, né, é um comportamento que eu já tomei em avanço, quer dizer, eu já avaliei como importante para aumentar a atividade física. Em contraste, usar o elevador é um comportamento que
em avanço, né, momentaneamente é mais recompensador e mais confortável, mas não é tão bom como perceber. Há um conflito aí, tá? Então, esse aqui é o modelo que eu falei, ó, o modelo do processo de mudança de comportamento. Então, esse modelo fala o seguinte, como está descrito aí na figura, né, na legenda da figura. Existe a situação no qual nós estamos, esses aspectos dessa situação apreendem, capturam a nossa atenção, são avaliados, né, pelos nossos aspectos cognitivos, avaliado o que fazer, então chama atenção o que fazer e você dá uma resposta. E aí a resposta que você dá, claro que vai gerar uma nova situação e o processo continua. Então ele está dizendo aí que por meio do modelo de processo de mudança de comportamento, esse ciclo, o círculo acontece o tempo todo. É claro que, se você vê aqui a setinha pontilhada, ela está dizendo que você pode ter a sua atenção despertada e simplesmente dar uma resposta, que acontece, por exemplo, 1/3 das vezes na nossa vida, que são os nossos hábitos, né? Então eles falam aqui que cerca de 1/3 de tudo que nós fazemos por dia são hábitos, então os hábitos já estão automatizados, eles simplesmente capturam, então tem a pista ambiental, captura a nossa atenção e você realiza o hábito automaticamente, o comportamento automaticamente, tá? Então, mas ele vai falar então desses comportamentos que nós temos a nossa situação momentânea, tem a nossa atenção capturada, nós avaliamos, né, fazendo uma avaliação sobre a melhor decisão, damos uma resposta. Então, aí a pergunta que eles fazem, bem, se eu tenho aí a ideia de mudar o meu comportamento, subindo de escada e não de elevador, e subir de escada que eu quero, porque eu acho que é melhor para mim agora, por que isso não se resolve facilmente, né, tranquilamente, né? Aí ele fala que uma das questões pode ser a questão do viés do presente, quer dizer, meu eu atual, né, tem uma tendência a se preocupar mais com a experiência momentaneamente do que acontece no futuro. Então eu posso, eh, entender, por exemplo, que o a recompensa do comportamento atual, que é subir a escada, é mais palpável, mais concreta do que um ganho futuro, que é estar saudável, estar ativo, uma coisa do futuro, né. Então, essa ideia aí que a gente tem que um comportamento futuro pode faltar, concretude, ele pode ser só probabilístico, né. E e aí como nossos afetos variam o tempo, o futuro é menos vívido que o presente, né. Nosso afeto no momento, as emoções, né. Então quando você usa a técnica da imagética, que você imagina uma coisa, inclusive tem um estágio de mudança de comportamento que chama, pensar, pensar episódico no futuro, né, pensamento episódico futuro, que é justamente uma ideia onde você faz uma vivência sobre o futuro, do que vai acontecer, certos comportamentos que você teria, de maneira vívida, como se estivesse acontecendo. Então, eu tenho sentido o cheiro, o gosto, o tempo que aquilo está acontecendo, etc, etc, para que eu mude de comportamento. Então, é aquilo que ele está falando aqui. O presente é mais vívido do que o futuro. Então, é mais fácil imaginar no seu eu. E outra coisa também, eles dizem, né, que você pode usar várias desculpas, racionalizar, dizer assim: ah, um dia no futuro eu vou fazer isso. Só dessa vez, então, eu não vou fazer, né? Então, tudo isso são formas de tentar entender essa situação aí, do conflito, né? E aí, então, ele parte do processo onde chega justamente na figura 1, então o conflito é apresentado na figura 1, perdão, chega a situação da figura 2, ele diz assim, bem, né, por que não foi resolvido o conflito? Está aqui, então ele diz, olha, esse conflito não foi resolvido porque tem essa questão do eu presente versus o futuro, a recompensa de hoje é mais concreta que a recompensa do futuro, é mais fácil hoje pegar o elevador do que subir escada. E aí justamente vem que, bem, se nós quisermos mudar o comportamento, nós temos que entender como eles são gerados. Então ele mostra aí o modelo do processo de mudança de comportamento que a gente já comentou. Então ele diz que tem esse momento, então tem a situação, chama atenção, e eu faço avaliação. Chega um certo ponto que a vontade, né, quando faço essa avaliação, aquilo que eu concluo, se atinge um limiar, tende a dar uma resposta. Então, e aí eles dizem o seguinte, bem, né, é que ele fala, ó, é como se a gente tivesse aqui, né, ele fala assim, ó, os ciclos recursivos, né, que ocorrem sempre de gerência de comportamento ou em conflito. Então, aqui ele está dizendo, né, ó, chegou no lobby do escritório, olhar para as escadas, eu devo fazer mais exercício, pegar as escadas, ou simplesmente se você tiver óbito, você vai para a escada. E aí, por outro lado, situação, chega no lobby do escritório, do prédio onde você trabalha, qualquer lugar, olha para o elevador, eu quero
fazer a tarefa mais fácil, pegar o elevador, ou você já tem o hábito de pegar o elevador. Então ele diz assim que, em termos práticos, a figura, né, o que a figura 1 está mostrando em termos práticos é, como você não, fazendo uma analogia, não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, seria, você não pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né, aqui. Então, embora exista um conflito real, o meu tempo vai dar o meu tempo aqui agora, 10 minutos, vai ter que acelerar. Então, embora eu não possa realizar 2 tarefas ao mesmo tempo, em termos, né, tem estudo de imagem cerebral, tal, de técnica, que mostra que sim, em termos de pensamento, você pode, né, de cognição, você pode ter 2 coisas conflitantes. Então, naqueles filmes, livros românticos, tem assim, aquela grande pergunta, né: "É possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo?", né. Então, eu não tenho a menor resposta para isso, né. Já li livros, já vi, não tenho a menor resposta, também não fico procurando a resposta para isso, mas embora muita gente fala: "Não", enfim, sendo ou não, no caso aqui, é certamente possível desejar 2 coisas conflitantes. Então, se eu quiser ter uma resposta satisfatória de acordo com aquilo que eu estou agora desejando, eu tenho que então atuar em algum ponto do modelo do processo de geramento de mudança de comportamento. Então, eu falei, tem a situação, ela captura a minha atenção, eu faço uma avaliação e dou uma resposta. Então, existem estratégias para mexer com a situação, estratégias concretas, onde eu mexo com a minha situação, estratégias onde eu mexo com a minha intenção, estratégias onde eu modulo a avaliação que eu faço, revejo o processo, e estratégias onde eu revejo a resposta. Né? E ainda tem estratégias que ele chama de atalho, aquele shortcut, que seria simplesmente antecipar, né? Antecipar alguma coisa. Eu sei que eu vou chegar lá, vou querer fazer o elevador, então criar um contexto para ir de escada. Né? Quer dizer, não, sem avaliar, sem nada, simplesmente eu antecipo porque talvez eu saiba que eu vá falhar. Então ele fala, por exemplo, estratégias situacionais, né? Então são estratégias efetivamente de mudanças, né? Que tem a ver com condições físicas, sociais, né? Então tem uma repercussão. Então é, a ideia é criar situações onde os comportamentos desejáveis sejam mais tornem-se mais evidentes, mais salientes, mais agradável, enquanto aquele comportamento não desejável se torna mais difícil. Então seria a questão de, né, tornar o comportamento de subir de escada mais fácil, enquanto você torna o comportamento de andar de elevador mais difícil. Então, por exemplo, criar dispositivos. Por que aqui na figurinha, só curiosidade, por que na figurinha está uma parte clara e uma parte cinza? Aqui representaria a ideia de que essas estratégias todas aqui podem ser tomadas pelos próprios indivíduos, mas também por outros, pela organização, etc. Né? Então, um exemplo de situação, estratégia situacional, seria fazer um contrato de um compromisso. Então, por exemplo, tem uma droga, né, que chama disulfiram, que é Antabuse, que ele coloca em inglês, que é uma droga basicamente mexe com uma enzima chamada acetaldeído desogenase, que é uma droga que mexe com o processamento do álcool. Se você beber e usar essa droga, você vai passar muito mal, vai passar muito mal. Então a pessoa cria uma estratégia assim, olha, uma estratégia extrema. Uma pessoa que está viciada em álcool. Se eu beber, tomando isso aqui, eu vou passar muito mal. Uma forma de se punir, criar uma punição. Ou aquela coisa que a gente tem lá, né? Se eu falar um palavrão, eu pago uma taxa, né? Então são desde estratégias mais agressivas até estratégia de criar um compromisso, assinar um compromisso que você não vai fazer aquilo, né? Então uma penalidade, um compromisso, então uma resolução positiva. Então, por exemplo, eu chego e falo para as pessoas, olha, eu vou fazer tal coisa e falo na rede social, torno público, quer dizer, isso tem uma pressão psicológica. Eu crio um grupo, eu publicizo, né, crio uma publicidade sobre essa minha decisão, torno isso público, então tem a pressão, quer dizer, puxa, agora já falei, abri a boca, falei que eu vou fazer, então tem que fazer. Então, estratégias situacionais, você cria uma série de estratégias, vai ter uma tabelinha, vocês vão ver, para criar, então, como é que fala? Criar, então, uma dificuldade, né, para não fazer a coisa que não quer, e uma facilidade para fazer a coisa que quer. Então, aí ele fala, por exemplo, tópico de estratégias atencionais, né? Então, essas estratégias atencionais, ele fala que as mais conhecidas e estudadas é o automonitoramento. Então, você sempre ter um alarme, um aviso, né? Se monitorar, prestar atenção no comportamento para você não fazer o que você quer. Então, na hora você está, por exemplo, a empresa pega e manda um aviso para você, olha, use em determinada hora do dia, os funcionários vão chegar, manda uma mensagem dizendo para você,
olha, fique mais ativo, né? Então, é uma estratégia para capturar a tua atenção, né? Capturar ali tua atenção para que você faça a situação. Então ele fala, uma maneira de tornar, então não é tão objetiva quanto a estratégia da situação, mas ainda é uma estratégia. Então, deliberadamente escolher para onde for o foco, quer dizer, você escolher deliberadamente onde você vai botar o foco da sua consciência. Então essa estratégia atencional, né? Aí ele fala, por exemplo, do automonitoramento que eu falei, né? Então, se automonitorar, mandar um e-mail, mensagem de texto, né? Só que aí ele comenta, olha, quando as estratégias atencionais, elas têm um problema, quando elas são usadas de forma muito prolongada, elas acabam falhando, né? Porque opa, a pessoa esquece de olhar o aviso, ou ignora o aviso, chega certo, se acostuma com ele, ele passa. Então imagina aquela situação que você tem no desenho, né? Eu amarro um laço no dedo, uma fita no dedo para me lembrar que eu tenho que fazer tal coisa, gravar um vídeo para o canal. Só que daqui a pouco eu esqueço para que serve aquele aviso. Eu pus isso aqui mesmo, ou até ignoro, né? Tem as situações, então, de avaliação, né? Qual é a situação que eu faço? Qual a avaliação que eu faço? Ou seja, não consegui mudar a situação, esqueci de mudar o foco, não deu certo a mudança de foco, então eu vou reavaliar a situação. Então, eles dão exemplo aqui de vários estudos engraçados, né? Onde as pessoas olhavam para o junk food, é uma comida saudável, imaginando uma pessoa espirrando naquela comida. Menos gente comia, as pessoas, quando pensavam isso, comiam menos daquela comida. Pensava, outra situação, a pessoa pensando que estava comendo aquele alimento, mas pensando no prazer, pensando no, né, no preparo, no prazer, e depois a pessoa come menos. Então, eles dão várias estratégias, por exemplo, de pensamento, de cognição para você. Então, aquela coisa, né? Espirrar na comida, a pessoa imaginando se comendo de uma forma determinada, ela come menos. Imaginar que vai pegar uma porção menor. Então, ou seja, né? Imaginar de uma forma diferente. Então, por exemplo, assim, que quando você for fazer uma coisa que você não quer fazer, você só vai fazer ela se tiver uma recompensa. Então, são estratégias de reavaliar a situação, tá? E aí ele fala de estratégias aqui, ó, de resposta. São aquelas estratégias seguinte, que ele comenta. Então, é a estratégia mais óbvia, né? Então, ela passaria. Então, tem a situação, você nem toma consciência daquilo. Não é que você não toma, você usa um processo, uma estratégia que você abre mão de usar a sua consciência para aquilo e de ficar avaliando a situação. Você simplesmente sabe, olha, eu vou chegar na empresa, eu vou fazer tal coisa para pegar o elevador. Então, por exemplo, seria a situação da empresa, por exemplo, né? Simplesmente desligar o elevador, não colocar o elevador à disposição, ou no seu caso, uma situação seria, por exemplo, chegar na empresa num horário que tem muita gente, você está atrasado, chega em cima da hora, tem muita gente para subir no elevador, você vai demorar muitos minutos para subir, vai tomar uma falta, vai tomar uma punição, uma advertência, você simplesmente vai de escada. Você sai de manhã para ir trabalhar, você simplesmente sabe que na hora do almoço você vai comer porcaria. Então você já sai, já se antecipa, já leva frutas, né? Você já sai, ou seja, aí você nesse sentido, a ideia é assim, né? Você pode ter encontrado a situação, por exemplo, intervalo eu vou fumar, a situação é propícia, você que tem a situação do intervalo, tá ali. Você chamou a sua atenção, aquele ambiente, você gerou o impulso de fumar. Por mais que você tenha repensado e repensado na coisa, você acaba não resistindo. O impulso está lá, vai fumar. Mesmo assim, você escolhe uma resposta, qual? De não fumar. Então, como é que a empresa, por exemplo, poderia fazer isso? Dificultar um ambiente para o fumo, né? Então, nesse caso aqui, você acaba adotando uma resposta de antecipação, porque você, como é que fala? O ambiente não é favorável. Então, só para mostrar, explicar um pouco melhor, né? Então, essa estratégia de resposta aqui, basicamente, é quando eu acabei confundindo ela um pouco aqui com a resposta de atalho. Essa estratégia de resposta aqui tem um impulso, eu resolvo ignorá-lo, tá? Vamos explicar melhor assim. Então, tem um impulso, eu resolvo ignorá-lo, né? Então, é mais ou menos aquela ideia assim,
eu vou quando a gente decide fazer alguma coisa pela força de vontade. Então, assim, eu vou fazer. Então, ele fala que de todas as respostas, de todas as estratégias, é a estratégia mais óbvia, né? Porque a gente mesmo quando fala assim, no final do ano: "Ah, eu vou mudar meu comportamento, eu vou, nesse ano que entra, eu vou fazer tudo certinho, blá, 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 blá". Quando a gente falha, o que que a gente culpa? Falta de força de vontade. Então ele diz que essa estratégia de resposta aqui, de negar o desejo, elas são difíceis, elas são sofridas, né? Elas são tensas, elas são cansativas. Então também elas são. Então ele fala assim: enquanto o homem é o único animal que tem essa capacidade de negar o impulso, ela também é aquela a estratégia que mais falha miseravelmente, né? Ela pode até, você pode até dizer assim, não, eu sou uma pessoa ativa e colocar isso como uma regra que não tem exceção. Eu sou uma pessoa ativa e e fazer. Só que se isso falhar também, né, o problema é que você, quando você faz isso, não admite nenhuma regra, é você falhar. Então, né, mostrando estratégia situacional, mudar a situação. Estratégia atencional, captar minha consciência por foco que eu desejo, tipo automonitoramento. Estratégia de avaliação é repensar, ressignificar o contexto. Estratégia de resposta é negar o meu impulso, né, usando a força de vontade, usando, né, mas pode falhar. E aí, essa estratégia de atalho é aquela situação onde você simplesmente não considera nada das outras estratégias e toma um plano. Então, eu acabei confundindo, né? Essa coisa que eu falei de sair de manhã, antecipar, né? Sair de manhã e preparar fruta, não é uma estratégia de resposta, porque, não, na verdade, eu estava falando que era, não é. Porque a estratégia de resposta é aquela de negar o desejo. Então, estratégia de atalho é justamente isso: é sair de manhã, já preparar a fruta para levar, porque eu sei que eu vou falhar. Chegar de manhã no elevador, num horário que é difícil de subir, para não chegar atrasado, eu subo de escada, tá? Então, esse shortcut aqui, ele mostra, ele dá um bypass, né? Ele passa pelos estágios e vai direto na resposta, tá? Então, todos os outros pontos aqui da situação, da atenção, da avaliação e da resposta, embora tenham características diferentes, eles seguem esse modelo do processo de geração de comportamento. Então, shortcut não. Sabe, se não vai dar certo, não vou conseguir. Então, você já antecipa. E aqui é interessante porque, como eu disse no trabalho, né? Então, apesar dessa minha pequena confusão sobre o shortcut, o trabalho é interessante porque ele dá exemplos ao longo do trabalho e tem essa tabela. Então, exemplos de abordagens auto-iniciadas, individuais e iniciadas por outros, organização ou órgãos governamentais para encorajar a mudança de atividade física. Então, aqui, ó, situação. Então, eu posso tomar a iniciativa de usar uma roupa confortável, né, um sapato confortável para o trabalho, né? Não carregar a chave do elevador. Vamos imaginar que uma coisa que você tem a chave lá num prédio, não usar a chave, né? Não criar um meio que leva você a usar o elevador. E aí, o que a empresa pode fazer para estimular você a usar a escada? Colocar uma arte na escada, tornar a escada mais agradável. Lá naquele vídeo do livro da Anne Wood, né, de Bons Hábitos, Maus Hábitos, eu relato uma experiência que ela relata, eu falo de uma experiência que ela relata, no qual as pessoas colocavam um dispositivo eletrônico na escada, que à medida que a pessoa ia subindo, a escada tocava notas musicais, fazia uma música, e as pessoas adoravam fazer subir e descer a escada. Um outro exemplo também, quando eu cito lá naquele vídeo, que a autora cita, que é você jogar alguma coisa na lixeira, né, e a lixeira fazer um barulho. Bum! E as pessoas pegavam coisas no parque para jogar, para ouvir os barulhos engraçados da lixeira. A lixeira falava com você, etc. Tá? Então, facilitar o uso de um hábito bom, né? Aí no caso, ou subir a escada ou jogar coisas no lixo. Usando então, esse exemplo de estratégia situacional, mudar a situação. Exemplo de estratégia atencional, mudar o foco da consciência. Ficar usando um app que marca o número de passos, de degrau da escada enquanto eu estou subindo. Então, estou prestando atenção nisso, né? Mandar mensagem de texto, no caso da empresa, mandar mensagem de textos ou e-mails para lembrar os empregados para minimizar o uso do elevador. Isso pode ser feito, inclusive, na hora que as pessoas estão chegando. Facilita, né? Uma estratégia de ressignificação, de avaliação. Pensar sobre que subir escada é um momento diferente, de relaxamento, de ausência daquela coisa do trabalho,
de algo revigorante, ou criar uma estratégia assim, né? Para ressignificar, dizendo, olha, 90% dos nossos colaboradores dizem que é melhor tomar a escada que o elevador. Então, o que ele criou aí? Ele criou uma situação de você falar, é pressão social, poxa, a maioria das pessoas está usando máscara, vou usar máscara, entendeu? Então, situação de reavaliação. Eu reavalio minha opinião. Situação agora é que eu dou um bypass, né? Vou direto, eu não fico pensando nos componentes, nem na situação, nem na atenção, nem na ressignificação. Eu vou direto. Então, aqui, ó, usar a força de vontade para usar a escada, vai na raça. Não, né? Mas é o que eu falei, é a que falha mais miseravelmente. A empresa baniu o uso do elevador, radical, né? Então, ele fala, por exemplo, dessa estratégia de resposta, ele cita situações nas quais a empresa, por exemplo, faz exames periódicos sobre o uso de drogas em pacientes. Então, pessoas que trabalham, ele fala de pessoas que trabalham numa tal de clínica, Cleveland, né, em Cleveland, lá dos Estados Unidos, que médicos, enfermeiros, todos os colaboradores da empresa, eles têm que fazer testes de urina de tempos em tempos para verificar o uso de droga. Então, isso quer dizer, tem uma pressão muito grande do ambiente, né, que diz assim, olha, eu não vou ficar falando para a pessoa repensar o uso de droga, ficar atenta ao uso de droga, mudar a sua situação. O cara vai e faz o exame, se ele for pego, vai ter problemas. Então, é isso, né? Então, seria já uma estratégia direta, né? Que não envolve nem mudar a situação, nem envolve foco de atenção, nem envolve a resignificação, nem envolve uma resposta de antecipação aqui, né? Mas envolve simplesmente, né, algo, um atalho, né? Uma antecipação. E aí ele dá outros exemplos aqui, né? Tabela 2, exemplos de estratégias iniciadas pelo indivíduo ou pela empresa para mudança de comportamento, aqui de modo geral. Então no caso da situação, programar um alarme para sair da cama no mesmo horário toda noite, por exemplo, né? Empacotar lanches saudáveis para levar para o trabalho, manter o fone o celular desligado para evitar interrupções durante o dia do trabalho. Seriam situações, estratégias de situação para fazer certos comportamentos que eu quero desses comportamentos aí, né? E dormir mais cedo, comer um lanche mais saudável, ou não ter interrupção no trabalho. O que a empresa pode fazer nesse sentido? Nos mesmos comportamentos, né? Tornar frutas disponíveis, oferecer, no caso, para uma outra coisa, vacina para gripe de graça, fornecer flúor nos banheiros ali, para as pessoas terem um comportamento saudável, né? Dar bônus para aqueles que atingem certos números de passos dados por dia. Como é que você pode, então, um exemplo geral de situação de uma estratégia de atenção? Manter um registro do que você está comendo, monitorar a qualidade do sono, né, por um registro qualquer, ficar longe, né, não ficar olhando para a sobremesa durante a cafeteria. Então, situações onde você está usando o seu foco de consciência para aquilo que você quer ou tirando o foco de consciência daquilo que você não quer. Aí, como é que a empresa pode ajudar em estratégias de atenção, de consciência, de foco de consciência, ou de tirada de foco de consciência? Mandar mensagem de texto ou e-mail, lembrando os empregados da comida saudável, pôster lembrando os empregados da importância de lavar as mãos, né? Estratégia de ressignificação que você pode usar. Pensar sobre fumar como algo sendo algo inconsistente pela política da empresa, da emissão da empresa. Pensar sobre o exercício durante o dia de trabalho como sendo algo que vai aumentar o seu desempenho no trabalho, quer dizer, né, muita gente pensa assim, vou dar um exemplo, fazer exercício é perder tempo, eu tenho que render no trabalho. Em vez de você pensar assim, aquela meia hora que eu parar para mim, tirar aquele tempo para mim mesmo, eu fazer exercício, isso vai me relaxar, vai aumentar meu foco, vai aumentar minha consciência, eu vou render mais no trabalho. Então, você repensou, reavaliou a sua ideia sobre exercício no trabalho, né? Reavaliação, colocar lá uma propaganda dizendo, olha, 90% dos nossos colaboradores tomam, né, esperam tomar a vacina para a gripe o mais rápido possível. Enfatizar o aspecto benéfico socialmente da mudança do seu comportamento. Então, ele fala aqui, né, quando você lava a mão, no hospital, ele falou, por exemplo, quando você coloca assim, se você lava a mão, você diminui a chance de você pegar uma doença. A maioria das pessoas não. Aí, então, eles fizeram um teste, colocaram no hospital assim: lavar a mão diminui 90% a chance dos pacientes ficarem doentes. A maioria das pessoas lavam as mãos.
Então, quer dizer, você pegou, deu uma ressignificação. Estratégia de resposta, usar a força de vontade para evitar pedir um cheeseburger e batata frita no almoço, né? Então aqui dou uma situação assim, vou segurar, eu sei que tem a situação que eu avaliei, não mudei o foco de atenção, não ressignifiquei, vai na raça, vai na força de vontade, não vou pedir pronto, como eu falei, é a mais fácil de dar errado, né? A mais óbvia é a mais fácil de dar errado. O que a empresa pode fazer? Simplesmente proibir o fumo. Então, quer dizer, proibir o fumo e pronto, acabou, né? Quer dizer, por mais vontade que eu tenha, eu vou controlar minha força de vontade, controlar meu desejo, ou a empresa me ajuda simplesmente proibindo. E aí você tem as estratégias de curto prazo, de atalho, que não pensam nesses processos da formação do comportamento. Simplesmente é uma antecipação, né? Que é ter uma regra pessoal. Eu sempre dou 10.000 passos, né? Então, é antecipar. Se eu for na festa, eu tenho esse comportamento, eu vou fazer isso. E aí ele diz também que o problema disso é que se virar um imperativo, pode ser tanto bom quanto tanto ruim. Pode ser que você fale assim, eu dou 10.000 passos por dia, começa a usar essa estratégia, né, de atalho, você fica pensando muito, né, você simplesmente antecipa, isso acaba virando um hábito. Mas pode também aquela coisa, né, eu nunca faço isso, ou eu sempre faço isso. O dia que você quebra, você enfraquece, né, dá um undermine, você mina a própria poder de afirmação. Você não abriu exceção, na hora que deu exceção, já era. E a empresa pode ajudar em você, nesse caso, colocando a seguinte situação, né? A cada novembro, todos nós participamos de uma caminhada de caridade, de promover, né? Uma caminhada para promover, arrecadar fundos e tal. Então, ao mesmo tempo que faz uma ação de caridade, promove as pessoas serem ativas. Então, de novo, uma resposta de atalho. Não tem escolha, né? Tá lá. Então, pessoal, a ideia desse trabalho é justamente falar sobre mudanças de comportamento, mas de uma forma mais prática, né? Criando lá aquele modelo do processo de geração de mudança de comportamento, é o modelo do processo de mudança. Então, esse modelo propõe que existe uma situação prática, essa situação do meio chama a minha atenção, eu ressignifico, eu posso chama a minha atenção, eu penso ali, avalio aquilo, ressignifico, avalio aquilo e tomo uma resposta. Isso é recorrente. Então, se você usar estratégias de mudar a situação, de mudar o foco de atenção, de ressignificação, ou situações onde eu resisto àquilo, eu posso, como se diz, mudar efetivamente o meu comportamento. Né? E aí tem cada uma dessas situações, podem ser auto-iniciadas por força própria de vontade, ou por iniciativa, não força de vontade, né? Você não confunde com a estratégia de resposta. Por iniciativa própria ou iniciativa de empresas ou órgãos governamentais, né? Cada uma delas tem um contexto, uma característica. É interessante que o trabalho descreve muitos estudos em cada um desses contextos, embora tenha aquelas tabelinhas, mas eles citam alguns estudos. Então, você tem ali o próprio trabalho para estudar com mais atenção e as referências que eles citam, né? E aí cita também a situação que eu posso, muitas vezes, decidir não passar pelos estágios ali do modelo, do processo de mudança de comportamento, e direto para a resposta, que nem eu falei, antecipação, que é o atalho, né? Então, não envolve nem mudar a situação, nem mudar meu foco de atenção, nem mudar a visão que eu tenho da situação, que é a ressignificação, e nem depender de resposta de força de vontade. Simplesmente eu antecipo, ó, vai dar tudo errado, então eu já faço isso, quer dizer, já compro lá, já pego a fruta e já levo para o almoço, porque eu sei que se eu ficar aí na hora lá, todo mundo dizendo, vamos comer isso, vamos comer aquilo, lá já estou pedindo, você não quer um hambúrguer, vai dar errado. Tá? Então é muito interessante porque enquanto cada trabalho que a gente falou aqui de mudança de comportamento tem uma característica, como o anterior, né? Tinha um livro, por exemplo, um livro lá da Andy Wood falava de um monte de coisa sobre o comportamento, característica geral, porque falhamos e tal. O vídeo da mudança de hábito, que tem lá o gordo lá, né? Gordo, não sei como fala, falava o que é o comportamento e que ele nem sempre é o que a gente entende como sendo. E esse aqui fala das estratégias práticas, tá ok? Então, cada vez a gente vai aprendendo mais. Então, esse aqui mostra realmente por que a gente falha e como a gente pode usar estratégias reais de mudança de comportamento, ok? Espero aí que gostem, que isso seja útil para vocês
Deixe seu like aí, se inscreva no canal, chame todos os amiguinhos. Então, cria uma situação, né? Usa a estratégia, cria uma situação de forçar seus amiguinhos a vir para o canal, chame a atenção deles, mande uma mensagem de texto para eles, faça ele ressignificar a vida deles. Fala assim, olha, em vez de você ficar aí procurando essas coisas na internet que não tem muita informação, se você for no canal do Falando Francamente, você vai ter uma informação consistente, né? Ou então, simplesmente diga para eles, olha, resista à tentação de ficar navegando em coisas que não vão te ajudar e vá para o canal Francamente, Tomando Francamente, ou simplesmente liga para ele, cria um atalho, acordou, já vai para o canal Falando Francamente, ok? Ou seja, usando o próprio modelo aí do processo de mudança de comportamento para se inscrever no canal. Tá ok, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!